Vocês sabiam que a principal dificuldade das organizações é engajar a equipe nos projetos e que o Visual Thinking pode ajudar a mudar esse cenário? Eu sou Gisele Botelho, Enterprise Coach, Head Trainer na Máximos, e vou mostrar hoje para vocês sobre como o Visual Thinking pode ajudar as organizações e tornar os negócios mais adaptáveis, engajar mais as equipes nos projetos e em toda a empresa. Vamos lá? Mas antes de dar start nesse tema incrível, que eu gosto muito, se você ainda não está inscrito no meu canal, então faça isso já. Ative o sininho e me siga lá nas redes sociais, combinado? Aqui no meu canal eu costumo falar um pouco mais a fundo sobre o Visual Thinking, que é a arte, né, do pensamento visual, é a maneira que a gente expressa o nosso pensamento e tangibiliza isso no papel. É uma técnica que, na verdade, né, nasce dentro de cada um de nós, né, algo intrínseco. E você já ouviu falar? Você conhece? Então, pois é. Um exemplo disso é quando a gente nasce, né, quando nós nascemos, enquanto bebê, a medicina nos ensina que os nossos olhos fotografam tudo que vê pela frente. E a gente torna as imagens, né? Começa a tornar as imagens aqui em nosso cérebro. E quando vamos crescendo e amadurecendo os nossos sentidos, os primeiros desenhos, a gente costuma fazer os primeiros desenhos ali, né? A gente costuma iniciar a construir as primeiras árvores, desenho de casa, nuvem, sol, tudo que a gente está vendo em algum lugar. Então são as primeiras imagens, é algo que a gente está vendo, né, em algum lugar, por isso que a gente está gravando isso no nosso cérebro. E isso, basicamente, o pensamento visual, né, ele é uma habilidade que não requer nenhuma técnica muito específica, mas sim a criatividade, né? Essa ferramenta, esse conjunto de ferramentas e habilidades também podemos chamar também de VT, né, de uma forma mais simples, né, tem sido procurada cada vez mais aí pelas organizações também, porque ajuda a entender o conteúdo de uma forma mais fácil e direta, né, mais até do que slides, né, porque quando você começa a desenhar, você está, né, puxando o público mais perto de você, diferente de quando você faz uma apresentação, está levando uma apresentação pronta, e aí você está só empurrando ali o conteúdo. Então, você puxa mais o público para você. E hoje o vídeo tem um formato assim bem bacana, um formato que eu adoro, né? E é um formato de bate-papo. E quem conversa comigo hoje é a Laura Bach, vocês devem lembrar dela. Oi, Laura, tudo bem? Tá por aí? Seja bem-vinda novamente. Oi, Gi, obrigada, muito obrigada. Eu tô bem, tá tudo certo comigo por aqui e por aí, como é que tá? Tudo jóia, legal, Laura. Que bom te ver aqui novamente nesse bate-papo. Pessoal, a Laura é uma mascote aqui do VT. Tanto se vocês procurarem alguns vídeos antigos aí, vão ver bastante a carinha dela, né? Eu adoro conversar, adoro os nossos papos aqui, que são papos bem curiosos aí sobre o tema. Com certeza. É o momento onde a gente começa a esclarecer algumas dúvidas, né, Laura? É verdade, Gê. Na realidade, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu adoro aprender, principalmente sobre o pensamento visual. Eu sou meio suspeita em falar, mas eu acredito que realmente é uma técnica que a gente precisa levar para frente, é uma técnica muito atual, pode ajudar muita gente a destravar fora de casa, dentro de casa, no ambiente empresarial, eu acho assim, incrível. Legal. Você sabia que o pensamento visual ele já foi trabalhado até pelo Confúcio, que é, né, aquele filósofo chinês que viveu entre 552 e 479 a.C., acho que é isso mais ou menos. Eu me lembro que você comentou, né, sobre isso uma vez, a gente comentou sobre o Confúcio e a gente conversou bastante sobre esse tema em outro vídeo, né, falamos sobre o pensamento visual. Não sei se você se lembra. Eu me lembro do nome Confúcio e eu lembro daquela frase que ele geralmente fala, né, que uma imagem vale mais do que mil palavras. Geralmente fala não, que ele falou uma vez. Eu acho que todo mundo conhece essa frase, mas eu não sei se as pessoas sabem um pouquinho mais a fundo o que ela significa. Legal, é isso mesmo, né, essa frase bem famosa, né, Laura? Todo mundo já ouviu essa frase alguma vez na vida aí.
Mas apesar disso, né, às vezes não conhecem aí, né, o autor da frase, né, o escritor da frase, que é o Confúcio, e apesar do nome não era assim tão confusa, né, mas ele acreditava no poder da comunicação por meio das imagens. E isso é, nossa, super bacana a gente trazer, né, para o nosso dia a dia, né, para os dias atuais, essa questão que vem sido estudada, né, há tantos anos. Né? Sim, Gi. Mas eu queria que tu me explicasse um pouquinho, assim, sobre essa frase, uma imagem vale mais do que mil palavras. O que significa esse ditado mesmo, que nem eu tinha comentado antes? Como é que a gente vai entender a fundo? E por que muitas pessoas elas falam só por falar? A gente sabe que é uma coisa um pouquinho mais profunda do que isso. Então, o significado desse ditado, assim, é um indicativo da facilidade de aprendizado a partir do uso de recursos visuais, assim, que você pode usar assim, de forma mais prática para explicar, né, o seu conteúdo, fazer a explicação usando imagens a seu favor ali, a favor de quem está ouvindo, prestando atenção, vendo, participando ali, né, daquele conteúdo. Então, se há 2.500 anos atrás já existia essa percepção, imagina, né, hoje ela começa a se tornar mais forte nos dias atuais, e principalmente trabalhando nesse modelo, né, de virtual, né, que as pessoas estão um pouco, teve um distanciamento, não é só o distanciamento social, né, mas a gente teve o distanciamento também dentro das organizações, a gente está usando muita câmera, muito tempo sentado ali no modelo virtual. Quando a gente resgata e traz essas ferramentas para puxar as pessoas, né? Traz as questões intrínsecas, né? Então a gente consegue melhorar a nossa comunicação e prender um pouco mais a atenção de quem está participando ali daquele evento, daquela reunião, da apresentação, né? Verdade, Gi, tá certo. Eu sempre penso, sim, que imagem é muito mais fácil de ser discutida, de ser entendida também, do que palavras, né? Para mim, eu sempre tive essa percepção. Mas, Gi, tu consegue me dar alguns exemplos um pouco melhor, assim, do que significa isso, como é que é isso? Um bom exemplo é sobre o fato do ser humano sempre preferir as imagens do que as palavras. E aí a gente tem um exemplo, por exemplo, as redes sociais, né? Então, nas redes sociais, se a gente olhar hoje, tem pesquisa publicada pela eMarketer, que fala que 75% do conteúdo postado no Facebook, por exemplo, é constituído por fotos, né? A mesma pesquisa mostra que as imagens também são o tipo mais envolvente aí de conteúdo, alcançando até 87% das interações dos usuários nas redes sociais. Então, não é à toa que hoje, né, as redes sociais focam muito no visual, né, sem falar aí de Instagram, Pinterest, hoje fazem tanto sucesso no dia a dia, então é bem comum a gente ver as imagens atraindo, né, as pessoas, isso é bem comum, né? A gente não para pensar nessas coisas que já estão dentro do nosso dia a dia, mas faz total sentido. Mas, Gi, e a gente, assim, quando a gente traz esse estudo para dentro das organizações, como é que a gente consegue colocar ele dentro da nossa empresa? Bom, Laura, é importante lembrar que a criatividade é uma das principais competências para o século XXI. E muito mais do que comunicar visualmente, também é importante pensar criativamente, né? Então, por que a gente não pode usar o lado mais criativo do cérebro para expressar essas ideias e depois tangibilizar, colocar no papel, né? Então, algumas pessoas ainda insistem em acreditar que não é possível resolver problemas, né? Ou demonstrar ideias complexas por meio de desenhos. Então, imagina, Joana, ainda tem gente que pensa dessa forma, mas é possível sim, né? Sim, eu sei, Gi, olha que eu sei, eu uso bastante. Mas sobre essa relação com desenho, eu já achei que eu não sabia desenhar muito bem, assim, olhando para as minhas poucas tentativas de desenho ao longo desses anos inteiros. Mas eu tinha certa dificuldade, assim, eu percebi que sempre que eu preciso mostrar alguma coisa para alguém, que eu não estou sabendo explicar com palavras, eu fujo pro desenho, eu vou pro desenho. Quando eu preciso mostrar uma rota para alguém, que é mais difícil mostrar em palavras, tem muitos direita, esquerda, eu vou pro desenho também. Mas mesmo sem técnica, né? A gente sabe que é possível. E eu vou te dizer que acaba ficando não tão ruim, tá? Porque são só alguns traços simples, assim. Eu sei que
com traços simples a gente consegue demonstrar o que a gente está pensando. Isso mesmo, Laura. Eu também já passei por isso, mas olha, algumas pessoas pensam assim, porque a gente não está segura, né, nem convencido aí sobre a própria capacidade de desenhar, e uma vez assim acham que não possuem essa habilidade, né, e concluem que não tem essa habilidade para expressar no papel, mas todos nós somos capazes, né, de pensar visualmente e tangibilizar isso no papel. Mas hoje, me diz o porquê que pensar dessa forma não é o correto? Pensa que todos nós nascemos visuais, né? Uhum. E a gente passa uma boa parte do nosso tempo pensando visualmente, né? As nossas lembranças, desejos, planejamentos, eles são todos esboçados assim, num modo mais visual e não textual, né? Na nossa mente. Sempre mais visual e não textual. Por exemplo, quem nunca sonhou em, por exemplo, conhecer a Disney, né? E pensar, e logo que pensa assim no sonho, vem o nome Disney na cabeça, né? Então, quase 50% do nosso cérebro envolve-se em atividades de processamento mais visual, né? E 70% dos receptores sensoriais nossos, né? São através aí da visão dos olhos, né? Sim, gente. Não, e é realmente por isso que o Visual Thinking ele tem esse poder, né, dentro das organizações. Pelo que eu sempre vejo, ele consegue dar um upgrade nos negócios, em qualquer parte, na estrutura, quando está fazendo um planejamento, fazendo uma reunião, enfim. Ele é muito benéfico para a gente. É isso mesmo, Laura. E principalmente porque o Visual Thinking ele também tem o poder aí de envolver as pessoas, né? Então, não sei se você lembra, lá nos tempos de escola, quando a professora estava lá na frente, né, explicando a matéria, lá no quadro, né? Não sei se você lembra, todo mundo lembra lá da professora explicando um tema e colocava todo mundo ali junto naquela época, né? Emprestando lápis, apontador, né? Então, os alunos ali, cada um trabalhando ali na sua mesa, fazendo seus desenhos, né? Cada um ali sentadinho, envolvido. Ali na escola, a professora chamava, né, todo mundo ali para desenhar. Era um momento onde as pessoas interagiam, trocava ali material com o colega, né? Opa, empresta seu lápis aqui, né, que eu vou pegar. Então, era um momento ali de conversa, né, e que as pessoas interagiam bastante. Então, o desenho, ele causa esse envolvimento, né? E para algumas empresas crescer, o mais importante é ter uma equipe engajada, focada e envolvida com os projetos organizacionais. Mas além disso, além do engajamento das equipes, o Visual Thinking ele pode ajudar a organizar um pouco melhor as ideias da equipe, colocar as ideias da equipe num papel. Como é que funciona? Ela pode, né? Sim, é possível, e deixa eu pegar uma outra folha aqui. É possível, e a gente vê que o pensamento visual, Visual Thinking, é uma forma de organizar o pensamento mesmo, né? Então, a gente pode expandir, por exemplo, essas ideias usando, por exemplo, um mapa mental. O mapa mental, ele vai criando aqui as raízes dele, né, para a gente começar a construir os conteúdos, e a gente pode fazer isso com as pessoas envolvidas, com a nossa equipe, né, e permite fazer isso de forma não linear, né, não é como um texto apenas. Então aqui você vai abrindo, vai expandindo as ideias com a tua equipe, e você pode fazer isso de forma colaborativa, né, as pessoas ali juntas, trabalhando, pensando ali, olhando para aquele conteúdo e trabalhando ali, né, de forma mais colaborativa em um painel único, né? Essa aqui é uma forma de você expressar junto as pessoas que estão ali envolvidas na sua equipe, né? Então, permite
esse pensamento mais coletivo, né? E você colocar isso de uma forma mais engajadora, uma forma que as pessoas consigam entender. E, sem dúvida, para a empresa, é fundamental a gente extrair esse conhecimento dos profissionais, né? Extrair essa capacidade de melhorar a nossa comunicação e expressar as ideias ali, tangibilizar as ideias em conjunto. Legal, Laura? Então, nossa, Gi, é muito importante a gente saber disso, ainda mais com os teus desenhos ficam muito mais fáceis, né? Mas, Gi, sobre esse desenho, assim, o facilitador, por onde esse facilitador, que no caso é a pessoa que vai estar fazendo a anotação visual, ela pode começar a fazer esse tipo de desenho? É válido lembrar que, assim, existe a profissão de facilitador gráfico e essa, sim, exige um nível mais conhecimento mais técnico sobre materiais profissionais, sobre canetas, né, o que vai usar, um painel grande, né, para expressar a ideia, o tamanho, dependendo da distância do público. Esse é uma das funções aí, é o facilitador gráfico, que não é o nosso caso aqui, o nosso exemplo. A gente está falando de uma pessoa qualquer como nós, assim, que a gente consiga, dentro de uma empresa, compartilhar o nosso conhecimento, simples assim. Então, até porque a gente fala do Visual Thinking na prática, porque está na prática mesmo, né? A gente está usando pessoas normais usando o Visual Thinking, a gente não está falando de um nível artístico, ok? Então, a gente está falando de um facilitador ali visual, mas um facilitador dentro da empresa, não a profissão de facilitador gráfico. Então, são as duas coisas, né, que a gente deve separar bem. Então, você pode começar a pensar visualmente, desenhando gráficos, né? Diagramas gráficos dentro da sua empresa. Então, tá lá no quadro, vai fazendo isso junto com as pessoas, né? Você pode fazer isso de uma forma também visual no Flipchart, né? Você pode usar os cavaletes lá de Flipchart dentro da sua empresa, ou se você estiver no modelo remoto, que hoje é a grande maioria, você pode fazer isso usando ferramentas de colaboração, como o Mural, o Miro, né? São ferramentas que te apoiam aí, te ajudam a fazer isso, né? Colocar, né? Trazer as pessoas ali, são ferramentas de colaboração, então você consegue explorar melhor os seus desenhos. E, além disso, né, você pode também desenhar diagramas, redes, linhas e os mapas mentais, né, aquele modelo de mapa mental que eu mostrei para vocês, onde você vai fazendo as anotações junto à equipe, você pode construir várias coisas a partir daqui, né? Você pode expandir essa ideia, ela não tem fim, né? Por isso que ele tem esse desenho aqui, porque ele imita o desenho do nosso cérebro, né, o mapa mental. Ele vai expandindo e não tem fim. Então, você pode usar, extrair a maior criatividade possível das pessoas ali envolvidas. Então, foque em temas que envolvam as suas atividades profissionais. A melhor maneira de começar, né, muitas vezes, é apenas começando, né? Então, assim, você pode começar a rascunhar no papel, desenhar num quadro branco, no Flipchart, como, né, um cavalete de Flipchart, criar desenhos rápidos, fazer igual eu fiz, tá no modelo virtual, igual eu estou fazendo aqui, eu estou com uma câmera aqui em cima, está conectada aqui, virada para o meu papel, e eu estou fazendo o desenho na mão. Por que não fazer dessa forma? Câmerazinha simples, você compra e coloca a base na sua mesa e faz essa troca tranquilamente, né, numa ferramenta de gravação como o Zoom, você consegue fazer a troca. E desenhar manualmente fluxograma, processos, né, processos de negócio. Então, é possível você fazer, né, trabalhar dessa forma aí, e melhorando seus processos internos junto à equipe, construindo junto com as pessoas, né? Então, a melhor forma de você desenhar é legal porque você está envolvendo, né? Então, você está desenhando e está envolvendo as pessoas. Então, monte apresentações baseadas mais em imagens, legal? Não sei se as apresentações lembrar disso. Até se você for usar um slide, pensa mais em imagem do que palavras no seu slide, porque ali você vai falar. Se você vai apresentar, você vai falar. Então, quando você joga a imagem, você conecta com o que você está falando, você conecta com as palavras, né? Então, joga uma imagem lá, que aí as pessoas vão se conectar um pouco mais. Então, não existe certo e errado, né?
o importante é inovar, né, na sua maneira de pensar, de se expressar, e assim vai, entendeu? Sim, Gi, tá certo. Mas hoje uma pergunta que não sai da minha cabeça. E se o primeiro desenho não ficou bom? Como é que a gente faz? Mas se o primeiro desenho não ficou bom, não tem problema. Assim, vários desenhos meus não ficam bons. E tudo bem, é normal. E até o traço, né? Essa questão do traço, ele fica um pouco torto, essas coisas, é super normal. E eu acho que aqui está o charme do desenho, né? Se a gente for fazer linha reta, a gente faz no computador lá as linhas retas, né? E segue o jogo, mas a ideia aqui é ter esse né, desenho mais manual mesmo. Você pode usar esses primeiros desenhos como rascunho, né, e depois fazer um outro. Eu, quando quero fazer um painel, igual aqui atrás, às vezes eu estou dando aula, eu coloco o painel, eu gosto de preparar ele mais bonito. Então, eu faço o que eu chamo de sketch. Então, desenho num papel A4 um modelo, a referência ali, depois eu jogo para um papel maior. Mas isso assim, se você quer treinar, de repente, para levar para uma empresa e falar, eu vou fazer uma apresentação de vendas, então eu quero, né, fazer um desenho bacana, treine em casa e leva uma sequência mais ou menos de desenho que você deixa na manga ali, ó, quando eu falar de tal palavra, eu desenho tal imagem. Começa a associar, então você vai criando o seu vocabulário visual ali, você já deixa ali na manga, né? Então, assim, não se preocupa em relação à beleza do desenho, lembra sempre, a gente está falando de expressar ideias e não sobre arte, então aplicar o pensamento visual o mais importante é conseguir desenvolver esse poder de síntese, de entender o conteúdo, o que é mais relevante, né, para os outros, e esse processo não inicia quando você pega o papel e caneta, mas sim quando você abre os olhos e começa a perceber, né, padrões, ter ciência das partes necessárias para demonstrar o seu pensamento, e aí começa, e aí vai, aí você começa a desenhar, isso vai saindo naturalmente. Entendi. Tá, mas então ficamos combinadas de que no treino a gente pode errar bastante, não tem problema nenhum, então. No treino e no real também, viu? Então, assim, eu já disse para você, às vezes falo aqui no meu canal, que eu sempre dou aulas, né? Dou aulas sobre temas de Scrum, Agile, e às vezes 2 dias de treinamento eu erro também. Às vezes eu erro, às vezes até na hora de eu coloco uma imagem, coloco uma palavra, às vezes falta até uma letra. Falo, peraí que eu comi letra aqui na hora de desenhar e escrever junto e falar, né? Porque a gente está treinando, falando, escrevendo e desenhando. E aí, de novo, é diferente do papel do facilitador gráfico. Por quê? O facilitador gráfico, a profissão de facilitador gráfico, ele está ouvindo o que algum palestrante está falando e ele está colocando no papel, e aí ele tem até um tempo ali para conseguir deixar o negócio bonito, expressar. Então, ele está ouvindo algum palestrante e colocando no papel ali, criando um painel, né? Já, né, assim, a gente quer desenhar no nosso trabalho e nas empresas, a gente pode expressar as ideias da nossa área, do nosso conhecimento ali, do nosso projeto. Então, nós vamos desenhar, muitas vezes vamos falar, apresentar, escrever. Então, a gente vai fazer tudo, né? Então, a gente não está ali só como um facilitador gráfico, fazer o registro gráfico. Não é essa a ideia. Nós vamos fazer o que? A anotação visual do que está sendo falado, né? Ou por nós, ou por algum colega ali durante uma reunião. Então, é legal a gente deixar essas questões bem claras, né? Ainda mais porque a gente está falando de um cenário empresarial, de uma organização. Então, as pessoas às vezes não conseguem entender, né, qual até o nível de engajamento naquela reunião, e aí quando você começa a puxar as pessoas a desenhar, eu começo a abraçar mais o público e envolver todos os presentes ali. E quando eu falo em engajamento, agilidade de negócios, né, estou me referindo também a um upgrade interno na empresa, né? Então, quando a gente começa a falar desses temas, e é bem legal, né? Hoje é uma ferramenta que é bem usada por esse público, que é o que eu também, né, foi onde eu me especializei, esse público de agilidade. Então, quando a gente vê essa agilidade nos negócios, eu estou me referindo a um upgrade interno aí dentro das empresas. Legal? Entendi. Mas então a gente pode pensar que, assim, quando um grupo está engajado, quando as pessoas estão engajadas dentro de uma reunião,
a empresa ela é capaz de, daqui a pouquinho, vender mais, ou engajar mais, se dedicar mais. É basicamente isso que acontece quando a gente inclui Visual Thinking. Claro, é exatamente isso. Nada como uma equipe que entende 100% o que está acontecendo ali, né, no que precisa desenvolver do seu trabalho, né, entende o propósito daquele determinado projeto, o propósito da empresa, e aí sim, né, veste a camisa, entendeu? Algumas coisas também não vamos dizer que tão simples assim, né, Laura? Quando a gente aborda o pensamento visual e materializamos essa ideia no papel, usando as ferramentas visuais, os registros gráficos, né, a gente tem alguns desafios. Então, muitas pessoas apresentam aí dificuldade para se comunicar em uma ideia complexa, né, de modo simples de entender, mas assim, sem perder aquela profundidade, né, e a importância em um determinado assunto. Então, muitas vezes a comunicação é muito simples e pode perder essa profundidade aí ou a complexidade do assunto ali que está, se é muito profundo ou não. Então, até onde as pessoas conseguem chegar. Então, às vezes, quem está ali participando, às vezes não consegue ficar escutando palavras difíceis, não aguenta mais ficar na reunião, né? Hoje a gente percebe muitas pessoas fechando as câmeras nas reuniões virtuais. E eu digo que, nossa, eu gosto tanto das aulas que eu venho, né, ministrando de Scrum Agile, usando o Visual Thinking, porque quando você começa a desenhar, eu vejo as pessoas com a câmera aberta, a gente conversa, eu falo, pessoal, estou vendo vocês, e você vê expressão no rosto, eu consigo ver isso de forma visual, então assim, eu fico muito, muito contente com essas coisas, né? Então, geralmente, dependendo do tipo de reunião, você vai ver que algumas pessoas vão ficar ali, né, mais tensas, né, recebendo uma informação, uma mensagem, aquela mensagem que não queria estar ali ouvindo, e é possível você mudar um pouco esse cenário. Sim, mas então me diz, Gi, como é que a gente pode mudar esse cenário? Então, com formas, né, gráficas básicas, né, então com formas geométricas básicas para a gente se comunicar, eu fiz alguns desenhos bem simples aqui para vocês, então é possível a gente expressar as nossas ideias, as ideias complexas e registrar, né, organizar as informações de um jeito simples, né, e mesmo assim profundo. Então, ao mesmo tempo que é simples, é profundo. O Visual Thinking é uma excelente ferramenta assim, de facilitação de aprendizagem, uma vez que o processo de pensar visualmente, comunicar ideias de modo visual facilita o nosso entendimento. Então, é legal que a gente começa a ver que, puxa, se facilita o meu entendimento, eu vou usar isso para mim, né? Eu mesma, Gisele, eu uso para os meus estudos. Então, já mostrei alguns vídeos, né? Eu uso livros, os livros que eu leio, eu coloco algumas anotações e depois eu registro isso de forma visual no papel. Então, eu ponho uns post-its lá nos livros, nas partes principais, depois eu registro isso de uma forma visual num papel, né? Ou numa folha 3, uma 4, eu faço um resumo todo visual daquele livro, porque eu quero registrar mais as informações, eu quero guardar aquele conteúdo. Se eu coloquei um tempo lendo um livro, né, se eu estou colocando um tempo meu ali, eu quero reter o por mais tempo possível, né? Então, é uma forma que eu encontrei de estudar. Então, facilita o entendimento, né, das pessoas. E para ilustrar tudo isso, pense em quanto tempo um estudante, um colaborador da empresa que está recebendo ali um briefing de projeto, quanto tempo é que ele demora para compreender, né, o sentido de um texto, daquela mensagem, daquele kickoff, daquele começo de projeto. Então, ele vai precisar ali ler algumas vezes, né, se for algum documento, ler títulos, introdução, o objetivo, a conclusão ali, algumas palavras-chave. Então, imagina só, agora você, em menos de um segundo, a gente consegue obter o sentido aí de uma cena visual que, conforme alguns dados, né, o nosso cérebro processa 70 mil vezes mais rápido elementos visuais do que textuais. Então, além de ser comprovadamente, né, isso já foi explicado, né, o desempenho, né, melhora. Então, imagina só, desempenhos de alunos, né, o quanto não poderia melhorar dentro de uma sala de aula, usando recursos visuais. Então, cerca de 65% da população aprende melhor visualmente. Então, por que a gente ainda não está usando esses recursos visuais nas facilitações dentro das organizações, na parte de educação corporativa, né?
Eu já trabalhei muito na questão de formação de pessoas dentro das organizações, já fui líder de áreas falando só sobre as competências e desenvolvimento das pessoas, né? Então, a gente falava muito do desenvolvimento das competências e da educação corporativa, trazendo treinamentos novos, criando treinamentos internos. Então, as organizações, elas precisam explorar mais isso, né? Explorar cada vez mais o lado visual em prol da empresa. A gente está vendo que hoje é muito difícil contratar profissionais, principalmente na área de tecnologia. Então, eu venho desse mundo de tecnologia. Quem sabe aí, quem está nesse mundo sabe que é muito difícil contratar profissionais de tecnologia. Hoje é um profissional bem escasso no mercado. Então, a gente precisa formar, muitas vezes, as pessoas. Então, hoje, a gente vê uma grande tendência de empresas criarem as suas próprias universidades corporativas, as suas próprias formas de contribuição, de colaboração. Por exemplo, eu contrato um profissional que conhece bastante um determinado tema, ele compartilha dentro da empresa e nem precisa ter tanto conhecimento, qualquer pessoa pode compartilhar. Então, tem vários modelos hoje de compartilhamento de informação, independente do seu nível profissional e da sua experiência, você sempre tem algo a ensinar. E eu vejo que as empresas estão cada vez mais focando na educação corporativa, porque o profissional hoje de faculdade não está sendo formado para o mercado, né? E falta profissional no mercado. Então, cada vez mais as empresas têm essa intenção. Aí a gente vê movimentos grandes aí nas empresas para poder fazer essa questão da educação corporativa funcionar de uma forma mais eficaz. Legal, então assim, tem vários dados aqui, e a gente precisa entender, né, e fazer com que tudo isso, né, como que a gente implementa na nossa vida, seja ela profissional, pessoal, né? Não é verdade, Laura? Como que a gente implementa tudo isso, né? É verdade, Gi. Mas então, me diz, como a gente pode dizer que o Visual Thinking é capaz de impulsionar uma empresa quando se trata de mais assertividade na comunicação? Legal, Laura. Então, saber estruturar informações e dados de maneira simples, né, e visual é uma habilidade cada vez mais valiosa, né? Mas ela não é exclusiva para pessoas consideradas aí habilidosas na arte do desenho. Para Sidan Orofa, designer de interfaces, facilitador gráfico, consultor de empresas na área de inovação, né, em governos, o foco do pensamento visual é desenvolver a visão criativa, né, e gerar soluções para pessoas e organizações. Em uma das falas dele, ele diz que hoje chamamos de inteligência visual esse trabalho justamente pelo fato de que ao longo desses anos ele observou que o maior potencial desse trabalho está justamente no desenvolvimento das pessoas, da potência criativa de cada olhar, de cada pessoa, com foco em não gerar insights, mas como também, assim, ampliar a visão e a mente das pessoas. Show, nunca tinha ouvido essa fala dele. Na realidade, eu nunca tinha ouvido muito falar sobre ele, mas é legal ver a visão de outra pessoa também com relação ao visual thinking, né? Mas, Gi, eu acho que ele resume bastante, assim, o que eu também vejo sobre a nossa ferramenta, sobre a ferramenta que a gente usa, que é muito mais do que só pegar uma reunião e sintetizar todo o conteúdo dentro de um papel. É basicamente a criação e o desenvolvimento de uma percepção sobre alguma coisa. Então, para mim, eu acho muito interessante, né? Ainda mais que a gente consegue perceber isso em outros sentidos. Mas agora, Gi, eu queria que tu me explicasse se existem algumas outras técnicas ou até ferramentas que tu pode indicar para a gente com relação ao visual thinking. Então, aonde que a gente pode usar? Quais ferramentas mais que a gente pode usar? Legal, Laura. Então, assim, existem sim, né, várias formas aí. Então, temos várias técnicas bem legais, nas quais eu já trabalhei com algumas técnicas com equipes, né? E eu vou falar para você algumas, né? Uma é mapa mental, que é indicado para organizar em ramificações, né? Também incluir imagens, você pode incluir imagens dentro dessas ramificações para ajudar a lembrar o conteúdo de uma forma bem simples. Então, ali é um conjunto de ideias ou conceito. Você pode fazer isso de forma colaborativa. Você tem também infográfico,
é uma ferramenta ideal para quem precisa apresentar dados, informações, né, de uma forma assim, mais atrativa, ou um Canvas, que é um processo de montar um quadro com ideias sobre um projeto, um produto. Então, tem vários modelos, né? Você encontra vários modelos de Canvas, assim, então é um modelo visual ali, para você colocar, expressar a sua ideia e organizar as informações. Tem os processos de descoberta de produtos, como um brainstorm com uma equipe, né? Que é ali a chuva de ideias, né? Alguns falam toró de parpite, o brainstorm. Então, é o momento que você junta ali com a equipe e em um painel visual você consegue estruturar as ideias, encontrar um produto mínimo viável, famoso MVP, para iniciar a construção do seu produto. E esse processo de descoberta, é muito usado, né, pelas empresas assim, mais inovadoras do mundo. Então, existem também aplicativos, né, para quem deseja ou precisa organizar as apresentações de forma digital, né, pessoas que querem organizar de forma visual e digital. Então, pessoas que querem organizar de forma visual e digital, você pode usar também algumas ferramentas. E melhor ainda, Laura, é que essas ferramentas, tem várias ferramentas gratuitas, né? Então, tem ferramentas legais gratuitas, como o MindMaster, que possibilita a criação dos mapas mentais, organogramas, né? Brainstorm. Então, você consegue usar essas ferramentas gratuitas. Tem o GoConcur, que permite que o mapa mental seja criado e visto como um vídeo também. Então, é uma forma aí bem legal, mais interativa, né? O Infogram, que facilita a criação de conteúdos visual, interativo, em formas de infográfico também, mapas, relatórios. Então, tudo isso de forma visual, rápida, né? Incluindo os dados ali. Então, você pode usar isso com as suas equipes, principalmente para com quem está trabalhando de forma remota. A gente tem que pensar muito mais isso agora, né? Já que a gente está de forma remota, gente, não tem muito para onde fugir, né? E todas essas plataformas, elas são gratuitas, a gente poderia começar a usar elas já? Sim, é possível você usar já de forma gratuita. E o legal, Laura, assim, o meu objetivo é impulsionar, né, assim, as pessoas, encorajar as pessoas e empresas a usar essas ferramentas, usar ferramentas gratuitas ou não, né? Ou usar ferramentas de colaboração como o Miro, Mural, ou caneta e papel e uma câmera assim conectada, né? Então, a minha intuição aqui, meu propósito é ajudar pessoas e organizações a utilizarem, né, a sua comunicação de forma mais visual. Então, eu espero que vocês tenham anotado tudo aí, né? Que usem os aplicativos, experimentem as técnicas e depois me contem aí o que vocês acharam, legal? Então, e esse vídeo vai ficar aqui no YouTube, então vocês podem assistir quantas vezes acharem necessário. Mas então é isso, pessoal. E é isso, Laura. Muito obrigada pela sua companhia novamente. É sempre bom poder compartilhar o meu conhecimento com quem se interessa, né? Torce aí pelo desenvolvimento dessas técnicas e o crescimento dessas técnicas no mercado. Então, isso é muito importante. Eu fico bem feliz com tudo isso e estar aqui disponibilizando aí essa conversa e esse papo e o nosso conhecimento também, compartilhando isso com os nossos colegas. Gi, eu que tenho que te agradecer. Eu digo para o pessoal que está assistindo esse vídeo para olharem os outros vídeos da Gi também no canal. Eles são muito interessantes, tem muitas técnicas que a Gi usa, muitos desenhos que ela mostra. Acho que são atividades bem legais, assim, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre Visual Thinking. Mas agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por ter compartilhado esse conhecimento comigo e com todo mundo que está vendo esse vídeo, Gi. Obrigada. Legal, pessoal. Então, assim, não deixem de se inscrever no canal, dar um joinha se você gostou do vídeo. E se ele foi útil aí, compartilhe com os amigos, né? Aproveitem para ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, dos vídeos novos. E também estou aqui, né? Se você quiser mandar uma mensagem, mandar mensagem no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, fiquem à vontade. Eu gosto de compartilhar muito conteúdo aí para vocês. Sempre tem coisas novas, dicas, então me sigam aí nas redes sociais para não perder nenhuma dica. Um grande abraço, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.